Olá, meu nome é Gustavo Machado, estou aqui hoje no Saber Direito Responde, trazendo algumas dúvidas relevantes a respeito do tema Teoria da Constituição, que foi o tema por mim tratado durante as aulas do Saber Direito. As questões que eu vou trazer aqui são questões advindas da minha experiência como professor mesmo, e essas perguntas são bastante recorrentes, perguntas até bastante complexas, bastante profundas, e que são dúvidas que provavelmente você que está em casa pode ter também. Eu quero lembrar que você pode mandar a sua dúvida para a gente para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Mande a sua dúvida para a gente que elas serão respondidas. Bom, a primeira pergunta que temos aqui é a seguinte: quais são os principais marcos históricos do neoconstitucionalismo? Os principais marcos históricos do neoconstitucionalismo, há bastante divergência na doutrina sobre esse assunto, mas podemos lembrar aqui da Magna Carta ao Rei João Sem Terra, de 1215, que foi um documento imposto pelos barões ao rei com o objetivo de garantir alguns direitos básicos, como devido processo legal, habeas corpus, alguns direitos que estavam nascendo naquela época e que foi colocado ali num documento. Eu só quero lembrar que para alguns isso ainda não é constitucionalismo, pois ali não havia ainda a clara convicção de que o Estado estaria submetido àquele documento, a Magna Carta. Aquele documento não tinha força jurídica para submeter o Estado a uma Constituição. Então, Magna Carta de 1215. Podemos lembrar como marco histórico também a Revolução Gloriosa, segunda metade do século XVII, aqui também com essa questão de que não havia ainda naquele momento histórico a clara convicção de que aquele documento tinha força jurídica suficiente para restringir o poder do Estado. Agora, os marcos históricos que inequivocamente marcam o constitucionalismo, aqui não há dúvida, nós podemos lembrar da Revolução Francesa de 1789 e podemos lembrar também as Constituições americana e francesa. 2 anos antes da Revolução Francesa, 1787, temos a Constituição americana, um grande marco histórico aí para o constitucionalismo. 2 anos depois da Revolução Francesa, temos a Constituição Francesa de 1791. Estes sim, documentos que claramente tinham a intenção e a força jurídica de submeter o Estado a um documento escrito. O último marco teórico aí do constitucionalismo, que eu brinquei na minha aula, que era a cerejinha do bolo, né, do constitucionalismo, é a decisão proferida por John Marshall, no caso Marbury versus Madison, nos Estados Unidos, em 1803. Neste caso, foi dito expressamente que a Constituição é superior às leis, que as leis não podem ofender a Constituição. Então, estes são os marcos históricos mais importantes do que a gente chama de constitucionalismo, desse movimento político, social, que levou, né, à submissão do Estado a uma Constituição. Uma outra pergunta, também bastante recorrente, é o seguinte, uma pergunta complexa, pergunta de gente grande. É o seguinte: qual a relação entre o neoconstitucionalismo e a eficácia irradiante dos direitos fundamentais? Vamos primeiro entender a pergunta, né? O que é a eficácia irradiante dos direitos fundamentais? Eu disse aqui para vocês que uma das características essenciais do neoconstitucionalismo é dar uma extrema importância aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são o núcleo da Constituição. A parte central, aquilo de mais importante tem numa Constituição, são os direitos e garantias fundamentais. A importância dos direitos e garantias fundamentais é tamanha que os direitos e garantias fundamentais têm a capacidade de irradiar os seus efeitos para todo o Estado e para toda a sociedade. Daí a gente fala eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Essa capacidade que os direitos fundamentais têm de levar os seus efeitos, de ser muito importante para qualquer área do Estado e da sociedade. Tanto é verdade que a gente tem a aplicação horizontal dos direitos fundamentais
a possibilidade de aplicação de direitos fundamentais para relações privadas. Isso decorre dessa eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Uma outra pergunta. Qual a principal diferença entre os métodos clássicos e os novos métodos hermenêuticos? A principal diferença é a seguinte: os métodos clássicos de interpretação focam na norma. Já os novos métodos hermenêuticos constitucionais focam no problema. Então, os métodos clássicos, literal, gramatical, sistêmico, teleológico, esses métodos clássicos de interpretação, ou histórico também, esses métodos clássicos focam muito na norma. Já os novos métodos hermenêuticos, por outro lado, focam muito mais no problema, dão muito mais importância para o problema. O intérprete deve focar muito mais no problema do que efetivamente na norma. Lembrando, quais são os novos métodos hermenêuticos? O método tópico problemático, hermenêutico concretizador, normativo estruturante e científico espiritual. Bem, essas são as nossas perguntas do primeiro bloco, mas eu convido vocês a continuarem aí porque tem mais questões relevantes que nós vamos enfrentar no segundo bloco do Saber Direito Responde. Até lá! Olá, estamos aqui no nosso segundo bloco do Saber Direito Responde. Apenas gostaria de lembrá-los que vocês podem também mandar as suas dúvidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E agora, nesse bloco, vamos tratar de outras questões importantes aí sobre o tema Teoria da Constituição. Dúvidas que tenho certeza que muitos de vocês aí também têm. Olha essa pergunta que interessante. Qual é a principal diferença entre o método tópico problemático e o método hermenêutico concretizador? Bem, a principal diferença dentro desses novos métodos constitucionais é a seguinte: o método tópico problemático parte do problema para a norma. Primeiro se soluciona o problema a partir daquelas topóis, daqueles pontos de vistas, e depois a gente vai até a Constituição e busca uma norma que serve de fundamento para aquela decisão que a gente já tomou. Já que, pelo método tópico problemático, temos que focar no problema. É o problema que permite nos dar uma decisão segura e não a interpretação simplesmente da norma constitucional em abstrato. Já o método hermenêutico concretizador, por sua vez, não parte do problema para a norma, mas da norma para o problema. Lembrando que não é simplesmente da norma para o problema, mas da pré-compreensão da norma para o problema. Então, a diferença principal é essa. No método hermenêutico concretizador, os defensores do método hermenêutico concretizador entendem que é um exagero partir do problema para a norma. Na verdade, o intérprete parte da pré-compreensão da norma para o problema. Então, essa é a principal diferença entre esses métodos hermenêuticos. Próxima pergunta. É possível utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição em relação a qualquer norma jurídica? Não, não é possível. A técnica da interpretação conforme a Constituição somente pode ser utilizada se a norma for plurissignificativa, se a norma permitir mais de uma interpretação. Se a norma tiver apenas um sentido inequívoco, que é contrário à Constituição, não cabe ao intérprete tentar criar aí a todo custo uma nova interpretação só para que essa nova interpretação seja compatível com a Constituição. Não é assim. A interpretação conforme a Constituição depende de que a norma seja plurissignificativa, permita pelo menos duas interpretações diferentes, uma que é de acordo com a Constituição e outra que não é de acordo com a Constituição. Esse é o terceiro subprincípio que eu tratei na aula da vedação de interpretação contra legem ou contra a lei. Se a norma tem um significado inequívoco, não podemos criar para essa norma um outro significado que não é o que ela realmente dispõe.
Então, a resposta é não. A interpretação conforme a Constituição depende da existência de uma norma plurissignificativa. Então, não é qualquer norma jurídica que permite a técnica da interpretação conforme. Próxima pergunta. Muito boa essa pergunta, olhem só. De onde se extrai o princípio da proporcionalidade na Constituição Federal de 88? Se você ler a Constituição Federal de 88, do artigo 1º até o final, você não vai encontrar nada de princípio da proporcionalidade. Mas é um princípio implícito importantíssimo dentro da Constituição Federal. É um princípio bastante recorrente nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Aliás, posso dizer que é bastante comum, é quase que uma regra, o Supremo, de alguma forma, tocar no princípio da proporcionalidade, especialmente quando direitos fundamentais estão em jogo. Então, de onde o direito brasileiro retira o princípio da proporcionalidade? Qual é a norma constitucional que dá sustentação aí para dizermos que o princípio da proporcionalidade se aplica no direito brasileiro? Bom, no direito brasileiro, o princípio da proporcionalidade decorre do artigo 5º, inciso 54, que prevê o devido processo legal. Mas, vejam bem, podemos entender o devido processo legal em sentido substantivo e podemos entender o devido processo legal não em sentido substantivo. Se entendermos o devido processo legal não no seu sentido substantivo, teremos que o devido processo legal é o direito de que todo aquele que for processado seja processado seguindo um rito pré-existente, seguindo normas pré-existentes. Esse é o devido processo legal. Dentro dele a gente encontra o contraditório, a ampla defesa, etc. Agora, quando pensamos em devido processo legal em sentido substantivo, aí temos o princípio da proporcionalidade. O Supremo entende que o princípio da proporcionalidade vem do princípio do devido processo legal em sentido material ou sentido substantivo. Daí, o Supremo tira o princípio da proporcionalidade. Artigo 5º, inciso 54. Mais uma pergunta. A Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada? Não. Essa é uma dúvida ou uma questão que é muito recorrente e que a gente não pode fazer essa confusão. Constituição que não pode ser alterada é a Constituição imutável. A Constituição imutável, que é uma Constituição que existe só para fins didáticos. É praticamente impossível pensarmos numa Constituição que nunca vai ser modificada. Quando a sociedade muda, a Constituição precisa ser modificada, ela precisa acompanhar o ritmo da sociedade. Então, nós lecionamos que existe a Constituição imutável, aquela que não pode ser modificada só para fins didáticos. Na prática, na verdade, toda a Constituição é passível de modificação. Constituição rígida, portanto, é uma Constituição que pode ser modificada. Mas, nas Constituições rígidas, a modificação da Constituição é muito mais difícil que a modificação das leis. Para modificar a Constituição, é preciso passar por um processo legislativo muito mais rigoroso, muito mais difícil que o processo legislativo para alterar as leis comuns. É só pensar, por exemplo, para alterar a Constituição Federal, o que é preciso? Ora, é preciso um caminho extremamente difícil. É preciso que haja iniciativa de 1/3 dos membros da Câmara, ou de 1/3 dos membros do Senado, ou do presidente da República, ou da maioria das assembleias legislativas do país, cada uma delas se manifestando na maioria simples. Isso só para iniciar o processo legislativo. Depois, essa emenda constitucional tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, tem que obter em cada casa a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa em 2 turnos de votação. Então vejam como é extremamente complicado modificar a Constituição. Para modificar as leis, não é assim, é muito mais simples modificar as leis. Qualquer deputado, qualquer senador pode iniciar
o processo legislativo, pode apresentar um projeto de lei. O presidente da República, o presidente do STF, o procurador-geral da República, temos várias autoridades com a possibilidade de iniciar o processo legislativo. Além disso, a aprovação desse projeto de lei pode ser por maioria simples, maioria dos presentes numa lei ordinária, ou maioria absoluta, maioria dos membros numa lei complementar, num único turno de votação. Então vejam como é muito mais difícil alterar a Constituição que alterar as leis comuns. Mas a Constituição pode ser alterada. As constituições rígidas podem ser alteradas, apesar desse processo legislativo mais rigoroso. Bom, esse foi o nosso segundo bloco no Saber Direito Responde. Convido vocês a ficarem aí para as nossas próximas questões, as questões do último bloco. Até lá! Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso terceiro bloco do Saber Direito Responde. Lembrando que estou aqui trazendo algumas questões relevantes sobre o tema Teoria da Constituição, que foi o tema sobre o qual eu ministrei aulas aqui no Saber Direito. Quero lembrá-los também que vocês podem mandar e-mail se tiver alguma dúvida para saberdireito@stf.jus.br. Vamos ver aqui uma primeira questão, já uma questão bem interessante. O que é Constituição simbólica? Bom, a Constituição simbólica é um termo bastante recorrente na doutrina nacional, nesse atual estágio aí do conhecimento, e que foi muito bem trabalhado pelo professor Marcelo Neves. Constituição simbólica ou constitucionalismo simbólico, para o professor Marcelo Neves, é aquela Constituição que abusa de normas que não têm qualquer efetividade. Daquelas normas que são simplesmente inalcançáveis, cujos efeitos jamais serão alcançados. Vejam que, para o professor Marcelo Neves, esse conjunto de normas que não têm efetividade alguma são simplesmente retóricas, servem para dar uma satisfação para a sociedade, mas produzir efeito mesmo? Nada. Estas normas, elas enfraquecem a força normativa da Constituição. A gente pode lembrar de uma norma simbólica, que eu, pelo menos, entendo como norma simbólica, a norma do artigo 5º, inciso 78, que diz que todos têm direito à razoável duração do processo. Ora, uma norma muito retórica. Esse direito à razoável duração do processo já estava implícito no direito de acesso à jurisdição. Se você tem o direito a acesso à jurisdição, não é só o direito de ir ao judiciário pedir algo, é o direito de ir ao judiciário pedir algo e de ter uma resposta em tempo adequado. Então, insere-se uma norma dessa na Constituição simplesmente para dar uma satisfação à sociedade, uma norma de cunho, na minha opinião, bastante retórica. O professor Marcelo Neves diz, então, Constituição simbólica é aquela que abusa dessas normas retóricas, dessas normas que não têm efetividade na prática. Próxima pergunta é a seguinte, uma pergunta também bastante recorrente. Qual a diferença entre normas de eficácia plena e normas de eficácia contida? Bom, antes de falar das diferenças entre essas normas, eu quero falar primeiro da semelhança. Uma semelhança entre essas normas é que ambas possuem aplicabilidade imediata. Tanto as normas de eficácia plena quanto as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata. O que é isso? Elas têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. A diferença entre elas é que, nas normas de eficácia plena, não é possível haver regulamentação infraconstitucional para reduzir o alcance ou o conteúdo da norma constitucional. Então, na norma de eficácia plena, a regulamentação infraconstitucional, se houver, não pode reduzir o alcance ou o conteúdo do direito constitucional que foi garantido pela Constituição. Já nas normas de eficácia contida, é diferente. A legislação infraconstitucional, a regulamentação infraconstitucional
pode reduzir o alcance do direito constitucional. O exemplo que a gente tem, artigo 5º, inciso 13, liberdade de profissão. Você pode exercer qualquer profissão, mas o legislador infraconstitucional pode dizer que, em determinadas profissões, é necessário que você preencha determinadas qualificações profissionais. Então, o legislador infraconstitucional vem restringindo o conteúdo do direito constitucional, que é a liberdade de profissão. Nossa última pergunta. Qual é a classificação da Constituição quanto à correspondência da realidade? Essa é a classificação do professor Carl Lowenstein. Segundo ele, a Constituição, quanto à correspondência com a realidade, pode ser normativa, aquela que possui perfeita correspondência com a realidade. Aquela Constituição que busca limitar o poder do Estado e efetivamente consegue. A Constituição pode ser, segundo ele também, nominalista. O que é a Constituição nominalista? É aquela Constituição que até busca limitar o poder do Estado, mas na prática não consegue. Então não temos aqui uma perfeita correspondência entre Constituição e realidade. E a Constituição semântica? Constituição semântica é aquela que sequer pretende limitar o poder do Estado. É aquela Constituição que não se propõe a isso, simplesmente está lá para legitimar alguém que está no poder, como a Constituição Brasileira de 1937. Lembrem que há divergência doutrinária sobre o fato de a Constituição Federal de 88 ser normativa ou ser nominalista. Há uma grande divergência doutrinária a respeito disso. A doutrina pouquinho majoritária aí vai dizer que a Constituição brasileira é normativa, sim. Ela busca limitar o poder do Estado e efetivamente consegue. Bem, esse foi o nosso Saber Direito Responde. Se você quiser rever essa aula, eu convido-os a entrarem no site www.youtube.com/Saber Direito Responde. Lá você vai poder encontrar essa aula e vai conseguir revê-la. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.